Já falamos de algumas práticas que o crente precisa praticar, e não só teoria, mas na prática também. O que é na prática? É fazer, é executar, né? Nós falamos sobre a prática da obediência, a prática da comunhão, a prática da santificação, a prática da oração, e falamos na última quarta-feira a prática do amor, né? Porque viver o amor na teoria é fácil, dizer que ama é fácil. O difícil é amar na prática. E a Bíblia manda nós amar até quem nos odeia. Pensou você amar quem te odeia? É fácil, né? E hoje nós vamos falar sobre vivendo a prática da humildade. Os irmãos, Provérbios capítulo 15, versículo 33. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Vivendo a prática da humildade. Som. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Amém, irmãos? Então veja bem, viver a humildade na prática, porque tem gente assim que é humilde de casca, mostra uma humildade fora de sério. Você olha assim e fala, nossa, que pessoa humilde. Mas é igual cascavel, beirou ela, o guiso já, né? Já balança. Pessoa, mas eu pensava que você pensava. Então, às vezes, nós confundimos, né? Humildade, que tem gente que tem fala mansa, irmão, mas por dentro não tem nada daquilo do que ele expõe, do que ele fala. O escritor aqui, ele fala que adiante da honra vai o quê? Humildade. O que é adiante? Na frente. Então a humildade tem que vir primeiro. Humildade tem que vir primeiro, para depois vir a honra. Você entendeu? A humildade vem. Aí, adiante da honra, vai a humildade. Tem gente que quer ser honrado, mas não é humilde. Ele se honra a si mesmo. Uma coisa mais feia é a gente querer justificar a gente mesmo, honrar a gente mesmo, dar uma de humilde não sendo humilde. E aqui Salomão ele fala, adiante da honra vai a humildade. O que é a humildade? Virtude com que manifestamos sentimento da nossa fraqueza, de nosso pouco ou nenhum mérito. É uma virtude que manifestamos de sentimento de fraqueza. Quem é humilde considera o seu irmão superior a ele. Eu não posso pensar, eu sou melhor do que todos aqui, eu sou melhor do que eu falo melhor, prego melhor, canto melhor. Eu não posso. Não tenho humildade nenhuma numa dessas. Então eu tenho que ser humilde. Na realidade, porque Deus conhece quem verdadeiramente é humilde e quem não é. Não adianta a pessoa querer esconder humildade, que pode esconder de mim e de você, mas Deus está vendo, Deus está contemplando. Então, humildade, virtude com que manifestamos o sentimento da nossa fraqueza, ou nosso pouco ou nenhum mérito. Nós não temos mérito nenhum na nossa humildade. E a Bíblia não fala, Mateus 28 e 11, 28, capítulo 11, versículo 28, vai dizer que, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou
e de quê? Humilde de coração. Aí todo mundo pensa que é esse coração aqui. Não, é aqui, ó. É o intelecto, é a alma, é o sentimento, é a emoção da nossa. Humildade aqui, ó. Precisamos ser humildes. Tem gente que é tão arrogante, ele não fala, mas dentro dele. Nossa, tanto que eu sou mais bonito que esse camarada. Né? Nossa, ai, que sapato feio, nossa. Ô irmão, então não tem nada de humildade. Veja mais, humildade para servir a Deus. Atos 20, 19. Atos 20, 19. Humildade para servir a Deus. Tem gente que demonstra humildade diante de Deus, irmão, e pensa que engana Deus. Chega diante de Deus. Ai, Senhor Deus, eu não sou nada, eu sou um lixo. Deus está vendo. Eu estou vendo essa confissão sua. Estou vendo. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Olha aí, irmãos, o que Paulo fala? Paulo chorando. Paulo lamentando porque os judeus, os próprios irmãos dele, fez o quê? Perseguiu. Aí ele fala, servindo ao Senhor com toda humildade e muitas lágrimas. Sabe o que é a pessoa te pisar e você não fazer nada e só chorar? Era o que Paulo fazia. Os judeus pisavam em Paulo, mas Paulo suportava. Irmãos, aprenda uma coisa, tem hora que é melhor você sofrer o dano do que querer revidar. É muito melhor do que você abrir a boca, escancarar a boca e você vai dizer coisa que não vai. E outra, quando eu rebato, eu estou descendo na posição que a pessoa está. Às vezes a pessoa está rebaixada lá embaixo, e se eu me tornar como ela, respondendo, eu estou descendo no mesmo patamar que ela está. Então, quando eu fecho a boca, quando eu calo, eu estou vencendo. Ah, mas é muita humilhação. Eu não levo desaforo para casa. Você já viu o crente falar assim? Eu também não levo desaforo para casa. Que isso, pastor? Não levo. Eu deixo ele aqui. Não levo. Já resolvo aqui. Né? E então, eu não sei, irmão. Tem gente que tem dificuldade para perdoar. Ah, pastor, o senhor porque não conhece, porque o que fizeram comigo. Irmãos, o que fizeram com Jesus foi muito mais e Jesus perdoou. Jesus olhou todo mundo lá, furou Jesus do lado, pôs uma coroa de espinho e batia com a cana na coroa de espinho, o espinho cravava no seu cérebro, na sua cabeça, na fronte, o sangue descia, e ele só falando, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Aí às vezes nós estamos lá dormindo, um vizinho põe um som alto lá de noite, você tem que ir para os esquinos dos infernos, não dorme aqui nessa casa. Não. Ó Deus, tem misericórdia, salva o vizinho, meu Pai. Salva eles, meu Pai. Aí na hora da raiva, você queima esse som. Queima. Não, calma. Nós já fomos assim também. Eu lembro quando eu era do mundo. Não gostava de escutar música baixa. E música, misericórdia. Miseráveis é ridículo e tanta gente. Então, o que acontece? Nós precisamos viver em humildade. Humildade para com os irmãos, Filipenses 2 e 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse versículo aqui é um texto áureo para nós, obreiro, cooperador, auxiliar, que fala, nada façais por contenda. Vanglória. Nada façais
por contenda ou vanglória. O que é vanglória? É uma glória em vão, irmãos. Eu que fiz aquilo lá para o pastor. Eu que fiz aquilo lá na igreja. Você pode fazer 300 coisas, irmãos. Ainda fez pouco. Jesus, ele chega a dizer assim, ó, se você fizer só o que lhe está imposto a fazer, você é servo inútil. O que Jesus está dizendo? Eu tenho que fazer além do que é para mim fazer. Aí você imagina a cobrança. Jesus fala assim, ó, o crente tem que produzir 30%, 60% e 100%. Você imagina, quem produzir 29% já está roubado. Não passa no crivo de Deus. Porque Jesus falou, ó, a semente foi lançada e ela vai produzir. O crente que a palavra nasceu nele vai produzir 30%, tem uns que produzem 30%, dedica 30% da vida para Deus. Outro dedica 60%, outro dedica 100%. O que dedica menos de 30% está roubado. E aí, qual é o tempo de dedicação que eu estou tendo para Deus? Eu dedico mais a quê? A Deus? Eu tenho que dedicar para a minha família? Tem. Mas antes da minha família eu tenho Deus. Lembra do Isaac? Deus mandou Abraão fazer o quê? Sacrificar. O que é sacrificar? Ele ia matar Isaac. E era o seu único? E era o filho da promessa. Aí o Isaac sobe para o monte para ser morto. Quando chega lá, pai, eu vi tudo aí. Eu vi o cutelo, eu vi a lenha, eu vi o fogo. Eu só não vi o cordeiro. Filho, Deus proverá cordeiro para si. Quando chegou lá no monte, o Abraão falou, filho, deixa eu te falar uma realidade. Eu, seu pai, eu te amo muito. Eu te amo demais. Você foi uma promessa que Deus fez para mim. Eu te amo. Só que tem uma coisa, Isaac. Acima de você tem Deus. E Ele me pediu você. E eu vou dar. Pensa bem para você ver. Pensou, Deus chegar lá na sua casa, eu quero o teu primogênito. Vou levar ele. Seria fácil? E o Isaac aceitou. Não, pai, faz a vontade de Deus, o que for para fazer. Então, irmãos, nós devemos ter comunhão, ou seja, ter humildade com os irmãos, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considerando o quê? Os outros, que os outros? Os outros irmãos. Superior? O que é superior? Irmão, tem gente que gosta de mandar, mas não gosta de obedecer. E para mandar, você tem que obedecer. Você tem que ser obediente primeiro. Tem gente que é louquinho para mandar, mas não obedece. Antes de você mandar, obedeça primeiro. Né? Aprenda primeiro com Jesus. Então, nós sermos humildes com os irmãos. Deus atenta para os humildes. Salmos 138, 6. Deus atenta para os humildes. Não é aquela humildade, irmão. Sou tão humilde. Você chega, repara não, gente, a minha casa é humilde. Panela de feijão caída para o chão, roupa caída para o chão. Isso não é humildade, não, isso é porcaria. Isso é porqueira. Ixi, eu sou chato, irmãos. Nossa, pai do céu, a Natália sabe. Eu sou enjoado com as coisas. Eu já fui, não é aqui não, há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, fui levar a ceia, levava a ceia para uma família, eu não levei mais, falei, eu não levo mais. Aí cheguei lá assim, a mãe está lá, as moças, tudo, a casa, tudo, nossa Deus do céu. Aí você vai andando assim, roupa íntima,
no chão, você tem que desviar e vai para lá e vem para cá. Eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, hein? Isso não tem nada de humildade não, viu, irmãos? Ficar sem tomar banho também não é humildade. É porqueira, é sujeira. Não, pode ler. Deixa quieto. 138:6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Que Deus tremendo, hein? Deus conhece o soberbo da onde? De longe. Deus conhece. Quando fala de longe, é porque a pessoa ela está tentando mostrar uma aparência que no Novo Testamento Jesus chamou de quê? De hipócrita. O que é hipócrita? É uma pessoa falsa, é uma pessoa que finge uma coisa que ele não é. Ele não é. Então o salmista ele fala, ainda que o Senhor é excelso, que Deus está acima de tudo, atenta para o humilde. Deus olha para o humilde, atenta para o humilde. Mas o soberbo ele conhece. Você sabe por quê, irmão? Como que você conhece o soberbo de longe? O jeito de andar, o jeito de falar. Ixi. Deus é bom demais, irmão, para os pastores, senão nós estávamos roubados. Se Deus não desse o dom de discernimento para a gente. A pessoa andou assim, irmão, você... Não, porque tem gente que estica o peito para frente. Bam, hein? Que humildade. Aí passa perto, nem paz do Senhor dá, irmão. Nem paz do Senhor dá. Tem uns que vai dar paz do Senhor para ele, parece que está com medo, parece que está com nojo. Pega assim, ó. Então, por último, não, Deus atento para... Agora vamos mais. Sétimo, viver a prática da humilhação. Tiago 4:10. Isso aqui que é terrível. Porque você viver, falar que foi humilhado, mas você quer revidar, está errado. Eu não posso revidar. Tiago 4:10, pode ler. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha aí, viver na prática. Humilhai-vos diante de quem? Do Senhor. O que é humilhação? Ato ou efeito de humilhar. O que é humilhar? Tornar humilde. Então, humilhar com humildade anda junto. Se você for humilde, é lógico, irmão, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho que ser humilde, mas eu não posso ser trouxa. Porque se eu for, o ímpio vai me pisar e eu não sou crente. Peraí, igual um dia que entrou um bêbado na igreja, a primeira igreja que eu pastoreei, ele entrou e caía, fazia de conta que estava endemoniado. E caía, rolava só para debaixo da cadeira das irmãs. As irmãs de saia, tudo rolava. Peraí. Aí, sabe qual que era o apelido dele? Irmão, o olho dele esborrachava para frente. Você já viu aquele negócio, aqui é umas figurinhas que vocês põem lá, que tem um olho jogando para frente. Ele era desse jeito. E a hora que o bicho pegou ele, ficou pior, parece que o olho ia sair para fora. Ele tinha apelido de espertinho. Aí, caía, rolava lá para lá. Eu era novo, de obreiro, era diácono
ainda. Eu falei, não, Deus, o negócio não está certo, não. Eu desci lá, deixei um lá, eu desci lá, eu catei para o peito da camisa. Eu falei assim, ó, isso que está no você só sai com cacetete. Não sai no nome de Jesus, não. Cachaça e droga só sai no porrete. Eu posso expulsar o tanto que for, irmão, se a pessoa estiver bêbada. A pinga vai ficar. O demônio vai embora, mas a pinga fica. Aí eu falei para ela, você não... Se você quiser vir aqui, você vem, a porta está aberta. Mas se for para você ficar desse jeito que eu estou ligando agora para a polícia agora, a polícia vai vir cá te pegar. Não, pastor, não, pastor. Que demônio nada, irmão. Demônio não tem medo de polícia. Na hora que eu falei que ia chamar a polícia, não, faz isso não, porque você não é o bicho. Então, quer dizer, a gente tem que ter humildade, humilhar, mas lá nos Salmos, deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui, irmãos, senão eu vou falar errado, vai ser pior. Pior. Não, então. A hora que eu lembrar aqui. Achei. Salmos de número 18, versículo 25. Olha para você ver. Você tem que ser humilde? Tem. Você tem que humilhar? Tem. Mas olha aqui. Salmos 18, 25. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. 26. Com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável. Você entendeu? Com o puro você mostra puro. Com o benigno te mostra benigno. Com a pessoa boa te mostra boa com ela. Com o puro te mostrará puro. Com o perverso, com a pessoa perversa, desbocada, te mostrarás o quê? Indomável. Isso aqui falando para nós. O que é eu me tornar indomável? Eu não posso aceitar que o ímpio venha me domar. Fazer de mim cavalo. Eu aceitar tudo que ele falar. Falei, peraí, rapaz, eu sou crente, mas não preciso de sair com porrete, com coisa, não. É só aqui, ó. Ó, o negócio é o seguinte. Eu sou crente, mas eu não sou cavalo dos outros, não. Você me respeita, igual eu te respeito. Se você quer respeito, dá respeito. Mas você não é crente? Eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Eu sou crente, mas eu não sou cavalo do diabo nem de ninguém, não. Mas a Bíblia fala para se dar um tapa na face para dar no outro. Aí tem aquele que vai, experimenta para você ver. Aí já tem aquele que, é lógico, irmão. Se o camarada fazer esse desafio, está correndo um risco, sabe do quê? Duas coisas. Da mão dele ficar ressequida, ou da mão dele ficar travada. Isso aí já aconteceu. Lembra lá de Jeroboão? A hora que o Jeroboão armou para dar um murro no profeta, no homem de Deus, a hora que ele fez assim, o braço ficou e não voltou mais. Aí ele, pelo amor de Deus, ora para mim, para o meu braço voltar. Se fosse aqueles clientes malvados, fica assim agora, o resto da vida, se vira. Porque Deus, irmão, não aceita não, viu? Deus não aceita tocar no que é dele. É por isso que eu falo, não bata na língua, nos dentes, com as pessoas. Por mais que esteja errada. Saul estava errado. Saul estava desviado. Davi teve chance de matar Saul várias vezes. E ele falou, não, eu não posso tocar em quem Deus ungiu. Porque quem trata com quem Deus ungiu,
Sabe quem? Quem? É Deus. E o tratamento de Deus, eu vou te falar uma coisa, é severo. Por isso que eu falo, a gente tem que fazer de tudo para não errar. A gente tem que fazer de tudo para não cair. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que o cair é do homem levantado de Deus. Se você achar aí na Bíblia, você me mostra o versículo que eu acredito. Porque não tem. Ah, o cair é do homem levantar de Deus. Não tem. O cair é do homem e o levantar é do homem. Apocalipse está lá. Lembra-te, pois, aonde você caiu? Você te arrepende, fica de pé. Tem que arrepender. E você tem que levantar onde você caiu. Não é eu cair aqui na igreja aqui e levantar na outra lá, não. Eu tenho que, se eu tombei aqui, eu tenho que consertar aqui. Irmãos, eu peço aos irmãos perdão, porque vocês viram o saudoso Jim Swag, ontem partiu para o Senhor. Quando ele errou, ele chegou diante da igreja e milhares de pessoas. Ele falou, ó, traí a minha esposa, quero perdão da igreja, quero tudo. Quero que ela perdoou, a igreja perdoou, ele sofreu e não saiu da igreja. E ele era mais novo e continuou pregando até os 90 anos, irmãos. Até os 90 anos. Então, nós temos essa função na nossa vida. Deus nos chamou. E se Deus chamou a gente, irmãos, eu não culpo o pastor, não. Não culpe eu, não. Que aí é pior para você ainda. Pastor, me põe naquele negócio lá. Fui eu. Se você quiser entregar, igual eu falei. Eu estou quase para chamar uns aqui e falar, irmãos, ele não está querendo. Então, do jeitinho que eu apresentei para ele, eu estou desapresentando. Aquele dia eu impus a mão, agora eu estou tirando a mão. Você entendeu? Por quê? Não, mãe. Irmãos, eu tenho que valorizar o que Deus me deu. Tem tanta gente lá no mundo. E eu vou dizer uma coisa para você, se eu disser não, Deus vai levantar um bebum, vai levantar um maconheiro, vai levantar uma pessoa e vai transformar a vida dele e vai ocupar meu lugar. Ele vai ocupar meu lugar. Porque a ordem é de Deus, não é minha. Teve uma vez, irmãos, eu estava com um novo convertido, com um mês de batismo, o pastor me pôs de professor de escola dominical. Com 2 meses, líder de jovem. Quantos jovens? 2, eu e mais um. Pensou, eu dirigi o culto. E eu dirigia como se tivesse a igreja cheia. Depois o pastor, ó, a igreja está sem tesoureiro, você vai ser o tesoureiro. Fiquei tesoureiro vários anos. Ó, estou precisando de um para dirigir o culto ar livre, lavar o Eli. Eu já estava desse jeito, assim, ó. De tanto cargo, e eu, irmãos, não fazia de qualquer jeito e não fazia murmurando. Eu fazia com prazer. Solão quente, eu carregando caixa de som, de paletó, que é sol 35 graus, fazia culto ar livre, caixa de som nas costas. Chegava lá e começava, atenção moradores desse bairro, aqui está o serviço de alto-falante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, convidando vocês e sua família para vir no culto aqui e tal. Aí começava a aparecer gente, vinha. Nunca. Então, você fala para você assim, ó, fala para você mesmo, cada um vai falar para você, foi Deus que me chamou, e agora, eu tenho que dar conta, e Deus sabe, se nós damos conta ou não. Deus sabia a capacidade de Caim. Caim tinha a capacidade de dar o melhor para Deus, mas ele dava o pior. Abel deu o melhor para Deus. Abel pegava, irmão, você já viu? Hoje eu fui num lugar que as cabritinhas, que as ovelhinhas pequenininhas, coisa mais linda. Você pensa bem, você pega a mais bonita, fala, Deus, isso aqui é sua, você vai lá e pá! Era o que o Abel fazia. Abel pegava a ovelhinha mais bonita, a primogênita, a primeira, as primícias, ia lá, derramava o sangue dela, isso aqui é para o Senhor.
Hoje a gente fica com dó das coisas para a casa de Deus. Hein? Tem gente que tem dó. Ô irmão, Deus mandou falar assim para você, você tem um paletó lá para dar para o irmão. Pastor, eu tenho um lá, mas fulano que me deu, não, eu gosto demais dele, se eu desprezar. Não. Então, humilhação. Quando somos afrontados, às vezes devemos humilhar, e Deus irá exaltar. Jó 22, 29. Quando nós formos afrontados, nós devemos humilhar. Irmão, eu não gosto de contar, mas o quanto a gente já passou, se a gente for contar, fala, pastor, como você suportou? Eu não sei, Deus me deu um temperamento, assim, tem hora que eu sou meio explosivo, mas é muito difícil, muito mesmo, Deus explodir. Mas tem hora que... Mas por quê? Porque eu gosto assim de deixar Deus agir. Eu não quero agir por conta minha. Se eu agir por conta minha, vai dar errado. Agora, eu agindo, deixando Deus agir, Deus fez, está feito. Acabou, ninguém vai brigar com Deus. Quem é louco de brigar com Deus? Jó 22, 29. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Quando te abater. É lógico, se eu perguntar aqui, todo mundo aqui já só foi abatido um dia por alguém, sim ou não? A esposa um dia foi abatido pelo esposo, e vice-versa, o filho e tal. E tem hora, irmãos, que a gente não vigia e abate, às vezes, os nossos próprios familiares. E depois parece que está tudo normal, está tudo legal, está tudo em dia. E não está, a gente precisa... Porque a vida, ela é curta, ela é pequena. Nós não vamos viver para sempre aqui. Pensou, você está lá no caixão, lá agora, assim, olhando lá, assim, quem você, às vezes, um dia... É difícil. E a vida é assim, irmãos. A gente não sabe quem vai primeiro. A gente não sabe se é a esposa, não sabe se é o esposo, não sabe se é um filho. A gente não sabe. Então Jó, ele fala, quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação. Porque quando você for abatido, vai haver exaltação. Se você não revidar. Tem umas pessoas que é assim, ó. A minha avó era assim e eu sou assim também. Quer dizer, a minha avó foi o beleléu e eu estou indo junto. Não é? Não é desse jeito? Ué. Eu não tenho nada com a minha avó, não. Minha avó é minha avó. O negócio que é eu e Deus. Pensa bem. É igual que as pessoas que você vai evangelizar ela, fala assim, eu não mudo de igreja, eu nasci nessa e vou morrer nessa. Eu já enfrentei quantas pessoas que já falaram isso para mim? O problema é seu, ué. Porque a nossa igreja foi a primeira que Deus deixou. E foi mesmo, você sabia? Que lá foi a primeira igreja que Deus deixou? Ele abandonou, largou. Deixou. Não foi mais. Eu vou. Se Deus deixou, eu vou deixar também. Então nós temos que viver a prática da humilhação. O que humilha é exaltado, irmãos. Lembra do Lucas 14, 11? Lembra do publicano e do pecador? O que aconteceu com o publicano e o pecador? O publicano é o 14, 11 de Lucas.
Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha aí, irmãos, o que fala? Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui vai falar do quê? Aí você vai lá no contexto, vai dizer assim: quando fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar. Vocês entenderam isso aqui? Você foi chamado para um aniversário, para uma festa. Aí tem umas mesas separadas. Aí tem aqueles que, os da frente, né? Falam, vou ficar perto aqui do buffet aqui, que a hora que eu já cato o prato. Aí chega o dono da festa. Eu queria que vocês fizessem favor de retirar, que isso aqui está reservado. Você imagina bem? É igual você chegar num ônibus e está lá, assento para idoso. Aí vai os novos e sentam. Estacionamento, já está lá a placa, idoso ou deficiente. Aí o outro vai lá, não, é rapidinho. Mas se a polícia passar, aí eu vou esperar chegar, me ver se é idoso mesmo. Aí chega lá, está com 20, 23 anos, que velho que você é? Aí põe lá na de deficiente. E é normal. Então tem tudo isso. Não, mas é rapidinho, a canetada também é rapidinho. Vamos mais. Vivendo a prática da reverência. Eu acho que eu vou parar. Chega, né? Guarda aqui uns minutos. Vai arder. O lombo. Vivendo a prática da reverência. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Você entendeu o que o escritor aos Hebreus quis dizer? Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, não pode ser destruído, não pode ser abalado, retenhamos o quê? A graça. Ou retenhamos o favor imerecido que eu não merecia, que Deus me deu. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com o quê? O que é reverência, irmão? O que é reverência? Respeito pelas coisas sagradas. A Bíblia chega a dizer assim, ninguém seja profano como Esaú. O que é profano? Profano é faltar com respeito às coisas sagradas. Esse microfone foi comprado para a igreja, para louvar a Deus e adorar a Deus. Ele se tornou um objeto sagrado? Sim. Aí alguém chega aqui, pastor, nós vamos ter um show ali, uma banda vai cantar ali, e vai ter um forró, O senhor me empresta o microfone para nós?
Já teve irmão, que pediu para aniversário, para irmão, não, eu não pego para mim. Não pego. É aqui, eu uso aqui. É aqui. A pessoa tem que ter reverência, respeito com as coisas de Deus. Igual, se eu for, quando eu estava fazendo esse estudo aqui, que Deus foi abrindo a minha mente, veja bem, reverência ao entrar na casa de Deus. Eclesiastes 5:1. Reverência quando você entrar por aquela porta. Na casa de... Pode falar. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Inclina mais o quê? A ouvir. Do quê? Falar. Quem ouve tem menos responsabilidade do que quem fala. Quem fala é responsável pelo que fala. Então, se eu falar errado, ensinar o caminho errado para os irmãos, você entendeu? O que nos mostra. Aí ele fala, guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. Irmão, o que é sacrifício de tolo? Eu saí lá de casa para vir aqui adorar a Deus e perder meu tempo conversando, falando, dialogando, vendendo galinha, vendendo perfume. Aqui, irmão. Vai chegar hoje, amanhã. Você entendeu? Eu tenho que... Entrou aqui, irmão, é adorar a Deus, não é outra coisa. Levou o dia hoje? Hã? Levou o dia hoje? Aí Deus está olhando lá. O que você veio fazer aqui? Vou te adorar. Desse jeito aí não. Então eu tenho que guardar quando eu entrar na casa de Deus, irmão. É reverência. O dia que... Depois nós vamos entrar aqui. O dia que Moisés teve um encontro com Deus, lá na sarça, nós vamos ver depois. Mas antes aqui, ó. Depois fala aqui, ó. Versículo 2. 5:2. Não te precipites com a tua boca. Ó, peraí. Não te precipite com a tua boca. Porque tem gente precipitada de boca. Fala. Ah, irmão, e palavra é assim. Depois que você lança ela, não tem jeito de recolher. Ela vai nascer. Ela vai nascer, ela vai produzir fruto. Não, pastor, mas é de brincadeirinha. Não existe brincadeirinha diante de Deus, irmãos. Deus não é brincadeira. O versículo que foi lido em Hebreus 12:29 fala que nosso Deus é um Deus de fogo. O que é fogo consumidor? Consome, o que queima? Desaparece. Desaparece. Então, aí Salomão fala, não te precipite com a tua boca. Sequência. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Não se apresse a pronunciar. O pastor queria falar, o pastor não dá oportunidade para a gente. Aí você dá oportunidade. Jesus amado. Meu Deus do céu. Um dia, o irmão, pastor, queria contar uma... Nós estávamos na consagração, domingo de manhã. Ainda bem que era domingo de manhã, só estava orando lá. Então, irmão, eu não sei o que aconteceu lá em casa. Chegou um camarada lá no banco, estava sentado lá fora na rua.
e chegou um lá me perguntando um negócio lá, não sei o que é. Eu fui ficando pesado com ele, irmão. Eu não vi quando eu enchi a cara dele com um murro. Falei, irmão, desliga o microfone. Falei, para com isso aí. Você entendeu? Então tem pessoa que é precipitada. Eu falei para ele, falei, não, irmão, pelo amor de Deus, aqui na igreja é lugar de contar bênção, não é lugar de contar briga, não, contar prova, né? Contar, eu com meu marido não está dando certo, não, lá em casa o negócio está pegando. Não, não tem esse negócio, não. Irmão, ora pro meu marido, porque o meu marido, pelo amor de Deus, irmão, e se você estiver assistindo lá, na hora que você chegar lá, você vai dormir lá no galinheiro. Você entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, irmão. Não pode precipitar no que fala. Porque depois que fala, já era. E os irmãos sabem que uma palavra dói mais do que um tapa na cara. Porque a palavra, ela fica para sempre. Se a pessoa não tiver graça de Deus, a palavra fica aqui, ó. O tapa não, tomou um tapa, acabou. Ixi, doeu. O tapa fica aqui, né? O tapa fica aqui. Agora a palavra não. A palavra você vai deitar lá, você vai remoer o que foi falado, você vai. Você entendeu? Tudo. Vamos mais. Reverência dentro da casa de Deus. Marcos 11:16. Ai, Jesus. Acho que eu vou parar, porque... Marcos 11:16. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Começava a reunião, começava o culto no templo. Os levitas, irmãos, preparavam o culto tudo antes de começar, irmãos. Não ia preparar depois que começava o culto, não. Já tinha tudo. E Jesus não aceitava. Porque, quando fala os vasos aqui, tinha os vasos, de pôr os vasos da purificação. Para a purificação do sacerdote, era colocado lá no alto. Aí não podia pôr na hora que começasse o culto. Tinha que pôr antes. Tinha que pôr antes. Se Jesus visse alguém andando, senta. Se eu mandar sentar hoje, amanhã eu estou preso. E Jesus mandava, falava, entrou aqui dentro, senta. Que negócio é esse toda hora? Que você comeu torresmo? Hã? Ué? Toda hora você está bebendo água. Não está indo essa água. Toda hora indo no banheiro. Ué? É desse jeito. Jesus não... Igual hoje não, irmão. Tem lugar que você vai às vezes pregar, você está pregando, a pessoa está lá. Quando não é alto. Aí, fala, Jesus amado. E Jesus aqui fala que ele não... O que é consentir? Ele não aceitava, não tinha consentimento. Falou, espera aí. Se não preparou para o culto, por isso que a gente tem que vir preparado de casa para cultuar a Deus, irmão. Não é, chegar lá na igreja, eu vou ir no santinho. Aí, ó, quando volta para casa, volta um diabinho. É igual o menino lá. O menino tá. O menino chegou o pastor, falou, chegou para a mãe dele e falou, mãe, vamos mudar para a igreja? Ele falou, por quê, meu filho? Vamos mudar para a igreja? Mas por quê? Não, sabe por quê? O senhor viu o pai lá na igreja? Oi, irmã, você quer uma água? Oi, irmão, quer uma aguinha? Você quer? Sujou o sapato? Ô, irmão, nossa, coitado. Aí quando ele chega lá em casa, mãe, vai fechar essa matraca não, velha? Até o cachorro sofre com ele. Aí ele falou, então, aqui na igreja o pai é bonzinho, lá em casa ele é ruim, então vamos mudar para cá, porque aí ele fica bonzinho aqui.
E é a realidade, irmão. Tem gente que é bonzinho aqui, mas lá o negócio pega. Ainda bem que o Espírito Santo de Deus está lá, né? Ainda bem que está lá. Ó, já vou encerrar. Não podia andar com um vaso pelo tempo, ficar andando dentro da casa de Deus, jogando, isso aqui, ó, jogando papel de bala, chiclete, etc., colando debaixo do banco. Eu já tirei chiclete aí em muito lugar. Que isso? É, ué. Já tirei. E dá trabalho para tirar, viu? Pensou? Se quem for tirar, fala, ô Jesus, quem chupou esse chiclete vai dar uma dor de dente, pai. Misericórdia. O irmão chega, ora para mim. Irmão, aí, outra coisa. Muitas vezes, o chão da casa melhorou muito, irmão. Eu sofri, tá ali minha esposa, algum dos irmãos aqui lembra. Quando nós começou, tinha dia que você ia limpar a igreja no outro dia, você não sabia se era igreja, se era um mercadinho ou se era um bar. Papel de bala, tudo. A irmã que limpava lá, coitada. Tudo lá, aquele monte de coisa. O chão da casa de Deus parece mais um piso de lanchonete do que um lugar de adoração. Celular tocando, até mesmo com música profana. Teve um dia que o irmão, coitado, eu não vou falar o nome da música, porque é sujeira. O irmão está lá na escola dominical, de repente, todo mundo olhou para trás, o irmão ficou vermelhinho, igual aquele negócio do relógio lá, assim, e ele tentando coisar, e parece que o negócio é assim, quanto mais você tenta, parece que a coisa fica pior. E uma música, irmão, misericórdia! Palavrão mesmo. Falei, vixi. Falei, meu Deus do céu. O irmão saiu lá para fora, lá, nem voltou naquele dia para a escola mais. Por isso tem que tomar cuidado, irmão. O tipo de música de chamada que você põe no celular. Que uma hora que você estiver no meio do povo, aí o negócio. Você vai ficar. Você não é crente? Ou se não, né? Essa longa, aí depois. Aí pronto. Ó, irmão, o que é isso? O que você está arrumando? Aí, outro. Tocando até com música profana. Ao entrar na casa de Deus, desliga o celular ou abaixa ele. Desliga o celular e se liga com Deus. Necessário, deixa no silencioso, para que não tire a atenção dos irmãos. Também crianças correndo, brincando na hora do culto. Isso tudo, irmão, é para nós ensinarmos os nossos filhos. Provérbios 22:2. Ensina o menino o caminho que deve andar, porque o dia que ele crescer não vai desviar. Mesmo que ele desvie, vai estar dentro do coração dele. Vai estar dentro do coração dele. Vai estar lá dentro. E para apenas, olha aqui, irmãos, apenas 2 horas que passamos na casa de Deus. Por isso, vamos fazer o melhor. Vamos fazer o melhor para Deus. É só 2 horas. Não é nem 2 horas, porque 7:30 começa. Só no domingo começa às 7, termina às 9. Então, façamos o melhor para Deus. Reverenciarmos a casa de Deus e todos os utensílios. Aqui não vai dar tempo, porque o rei Beltesazar pegou o vô dele, Nabucodonosor, pegou todos os vasos da casa do Senhor, levou para a Babilônia. O vô dele morreu, ele assumiu o lugar, pegou os vasos, os pratos, os talheres, as taças, e falou, vamos fazer uma festa pagã, e fez uma festa, irmão, bebida forte, tudo, com os vasos que era da casa de Deus. Aí naquela noite apareceu uma mão na parede, escrevendo lá, Mene, Mene, Tekel, Urfacim. Aí foi, ninguém entende isso aí não, o que está escrito aí? Era Deus, é a língua de Deus. Tá lá. Mene, Mene, Tekel, Urfacim. Chamaram os adivinhos, chamou os magos. O que está escrito aí? Não sei não. O que está escrito aí? Eu não sei.
Chama o Daniel que sabe. Aí o Daniel chegou, pesado foste na balança e achado foste em falta. Tu morre essa noite. E na mesma noite, ele morreu. Porque brincou com o que era sagrado. Quem brinca com o que é sagrado, morre. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais de Ti, Senhor.